Olá, sejam bem-vindos a mais uma dica de livros. Eu sei que vocês gostam desse momento para poder escolher o que vão ler, enfim, né? E hoje a dica que eu trago é de um livro que vocês pediram muito no Instagram. Eu botei uma foto e vocês falaram, faz desenho desse, faz desenho desse. Era um livro que eu tava pesquisando para alguns materiais e como vocês quiseram muito, cá estou eu. É esse aqui. O uso de joias na Bíblia, do autor Angel Manuel Rodrigues. Ele tá cheio de marcadorzinho, até tinha mais, mas eu fui tirando conforme eu ia escrevendo, eu tava pesquisando. Bom, esse livro é importante dizer que, embora fininho, assim, ele tem poucas páginas, ele não é um livro de simplesmente ler, sabe? Ele é um livro de estudo, na verdade ele é uma pesquisa. O Angel Manuel Rodrigues, ele é doutor em teologia, então ele é PhD, especialista em Velho Testamento. E ele foi por muitos anos diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, ou seja, um grande erudito, um grande estudioso da Bíblia. E ele fez esse livro porque existia muita controvérsia, muita dúvida sobre como as joias eram usadas na Bíblia, no Velho, no Novo Testamento, se Deus aprovava, se não, enfim. Na verdade, eu acho que é uma questão em muitas igrejas até hoje, assim, no mundo geral, assim. Ele focou bastante o aspecto norte-americano, que na época era uma discussão, até com relação à aliança de casamento e tal, mas é um estudo muito apurado. Então, antes de qualquer coisa, obviamente essa resenha vai ser uma resenha curta, superficial. Então, se você quer estudar mais sobre o assunto, eu te recomendo comprar esse livro. Esse livro é publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Eu vou deixar no box de informações o site da editora para você poder comprar esse livro se te interessar, tá? Ele é cheio de referências, ou seja, é um livro para quem quer estudar o assunto e não simplesmente ler. Uma das questões que foram levantadas é a questão dos primeiros cristãos, ou mesmo de igrejas mais puritanas, que desaprovam qualquer uso de joia, mesmo as joias consideradas funcionais, e é importante ter essa distinção de joias funcionais, joias como adorno. A aliança de casamento mesmo é uma super discussão em várias culturas. Para muitas pessoas, não deveríamos usar nem a aliança porque seria um adorno desnecessário. Para outras pessoas, teólogos, pastores, enfim, é uma aliança, é uma joia funcional que indica compromisso e que é muito importante, inclusive quando um missionário vai para outro lugar, que indica compromisso. Então, assim, esse tipo de discussão cultural e bíblica permeia todo o livro, que é muito interessante. Ele ainda nos leva a considerar o que eram normas atemporais, ou seja, que servia para sempre, o que são normas circunstanciais ou de momento e o que são normas puramente culturais. Sabe, por exemplo, tem lugares em que as pessoas não podem pregar se não estiver usando paletó e gravata. Isso é absolutamente cultural e relativo àquele lugar. Então, tipo, não é uma norma bíblica que serve para todo mundo, sabe? As joias, ele analisa também sobre essa perspectiva e ele chega a algumas conclusões. Uma delas é que a questão da joia tem que ser olhada pela questão do princípio. Ele usa alguns textos bíblicos, eu vou deixar algumas informações aqui também, tá? De que quando você espreme as orientações em relação à joia, você chega ao cerne da simplicidade. Ou seja, do cristão se enfeitar o menos possível. E isso diz respeito à simplicidade, não só às joias, obviamente, mas a cabelo, a roupa, a carros, a casas. O princípio seja o mais puro e simples possível, não se apegando a tantas coisas de valor ou de ostentação, ou mesmo gastando seu dinheiro em coisas que são tão terrenas. Por outro lado, ele também considera alguns estudiosos que mostram que não usar joias seria, de certa forma, uma libertação, assim, de um jugo que as mulheres têm. As mulheres em todas as culturas ocidentais, orientais, de serem sempre bonitas, arrumadas, adornadas e de certa forma dizer para elas, não precisa usar joia, né? Que o seu adorno seja o coração, é de certa forma uma libertação e não deixa de ser uma revolução cultural também, que ele enfatiza bem aqui. Ele lembra que no Velho Testamento as joias estão associadas a embelezamento também, inclusive nas roupas dos sacerdotes, que tinham as pedras sinalizando as tribos, né, e tinha uma função religiosa e distintiva. Vale lembrar também que quem criou as joias e as pedras preciosas e o ouro e os metais preciosos
foi o próprio Deus. E é curioso, porque enquanto muitos deuses que a gente vê retratados no Antigo Testamento são descritos adornados por joias e pedras preciosas, o Jeová, o Deus de Israel, nunca é descrito dessa forma. Uma, porque ele não era feita escultura, né? Então, tipo, não dava para materializar Jeová. Por outro lado, foi ele quem fez essas pedras e esses ouros. Então, tipo, não teria serventia as criaturas, as pedras, adornando o Criador. Tipo, a própria beleza estaria inerente a Deus. No Velho Testamento, as joias são usadas em vários contextos, como moeda de troca, como adorno pessoal, como símbolo de status ou de posição real, por exemplo, tipo os anéis e os selos reais de príncipes, reis, rainhas. Também como presentes, como as joias que foram dadas para Rebeca, né, um saco pesado de ouro, que poderiam ser tanto usadas como usadas de tesouro. Ainda podiam ser consideradas recompensa, como quando o povo saiu de escravo no Egito e Deus falou para que ficassem com todos os despojos de guerra, porque eles eram escravos, estavam saindo daquela terra numa condição assim bem dramática e eles não tinham nada. Então as joias, o ouro, tudo que foi considerado despojo de guerra era também um bem, uma moeda de troca de valor. Como símbolo de autoridade, a gente vê em várias passagens, né? Como quando o faraó deu o anel para José, simbolizando o status que ele agora tinha sobre o Egito para assinar decretos reais e tudo mais. Então, tipo, é um tipo de joia também. No caso da roupa do sumo sacerdote, além das pedras preciosas que ele usava, semi-preciosas, ele também tinha uma lâmina de ouro como é que chama, gente? O negócio que vai no cabelo, escrito Santidade ao Senhor. Ou seja, as joias que adornavam o sacerdote, elas tinham uma função religiosa clara, compatível com a função dele. Mas também é descrito no Velho Testamento algumas joias usadas como amuleto, que claramente estavam associadas a culto aos espíritos ou proteção contra demônios, enfim, também tinha esse tipo de joia, a gente vê em várias histórias. O autor mostra que no Velho Testamento você não tem nenhuma ordem direta de Deus para que o povo se adorne com joias. A única ordem direta, tipo, a única especificação é para o sacerdote e é na roupa, mesmo porque o sacerdote não podia furar nada no corpo, não podia danificar o seu corpo de nenhuma maneira. Então, as joias estavam na roupa dele, na função de sumo sacerdote. Uma vez que ele não estivesse na obrigação do cargo, retirando a roupa, retirava-se também o adorno, ou seja, a função das pedras que eram semi-preciosas eram apontar para um símbolo. Não existia uma ordem de Deus, por exemplo, para que os israelitas usassem determinada joia como demonstração da sua adoração a Yahweh. Eles tinham um cordão, né, que distinguia os israelitas dos outros povos. E é curioso porque os outros povos ao redor deles usavam amuletos, usavam joias, tal, que simbolizavam os deuses a quem eles adoravam. E o povo de Israel era justamente distinguido por não usar nenhuma joia em símbolo de adoração. Eles entendiam como a pureza de alma, a entrega total a Deus, como o símbolo de que eles adoravam Jeová, diferente das outras nações. O autor menciona ainda que em vários momentos no Velho Testamento existe a ordem de remoção das joias, que em muitas circunstâncias, como na caravana de Jacó, ou depois do episódio do bezerro de ouro em Êxodo, existe uma ordem explícita de Deus para que eles removessem as joias. E dá a entender, segundo os estudiosos, que ele mostra que isso tem a ver com joias que eram costumes de estrangeiros ou eram idolatria a deuses estrangeiros, e em sinal de abnegação, de entrega e santidade a Deus, Deus pedia que eles se removessem. Então, todo momento que você vê Deus pedindo pureza e entrega e consagração ao povo, você vê também um pedido de remoção das joias. Eles entregam as joias como que dizendo, ok, desculpa aí, vamos ser fiéis a ti agora. Em muitos momentos o autor lembra também que a exortação para tirar as joias também vinha seguido de orientação no sentido de deixar todo o orgulho e toda a vaidade de lado. Algumas informações curiosas no livro é que ele mostra com estudos de arqueólogos que nas escavações que são feitas e que são encontrados restos, enfim, dos israelitas, mostram que eles usavam poucas joias comparado aos povos contemporâneos a eles, eram sempre de baixa qualidade, tipo, seria a nossa bijuteria de hoje, e que eles eram considerados pelos povos vizinhos como puritanos, tanto em relação à moral quanto em relação aos adornos. Tem uma análise exegética daí de 1 Pedro 3,
no Novo Testamento já daí, mostrando que a orientação do apóstolo em relação à modéstia cristã e a falar dos frisados de cabelo, de ouro, que tinha muito a ver com o aspecto cultural. Inclusive eu já falei aqui no vídeo sobre vaidade, procura lá na playlist dos vlogs, a questão de como os cristãos, os crentes, deviam se relacionar com os descrentes e das mulheres com os seus maridos. E existia um problema social, que eram muitas mulheres ricas que, né, seguiam a moda local e tinham penteados custosos, cheios de ouro no cabelo, cheio de joias, que mostravam o seu status, a sua vaidade, e que ele estava exortando essas mulheres a não se comportarem assim, a não se enfeitarem assim. Mas não era uma condenação explícita ao uso da joia, mas uma postura de ostentação e vaidade. Mas ele mostra também que, a despeito dos textos bíblicos, existem muitos manuscritos de líderes religiosos romanos do mesmo período, inclusive papas, padres e outros líderes, exortando as mulheres, e geralmente são as mulheres, nesse caso de joia que ele mostra, da sociedade romana, para uma maior simplicidade, ou seja, não era só um aspecto da igreja cristã primitiva ou do que a gente vê na Bíblia, mas existia toda uma cultura religiosa na época de pedir para que as mulheres fossem mais simples, se abstivessem de joias, se abstivessem de roupas caras, e ele dá todas as citações e as referências bibliográficas. É quase que um chamado, assim, para que evite o adorno e busque um coração adornado em Cristo. Além do que, usar mais sabiamente, né, os recursos financeiros, ao invés de gastar tudo com joia ou mesmo bijuterias, para que enalteça a própria vaidade. Sem falar que, usado pelas mulheres mais ricas, ele aponta que no Novo Testamento existia também essa questão de mostrar que eram todas iguais. Então, quando os apóstolos exortam para que elas não usem, não é só pela questão da vaidade, mas para evitar a distinção de classe dentro da igreja. O autor chega à conclusão de que, embora não exista uma exortação clara dizendo, olha, joia é pecado, você vai pro inferno por causa disso. Ele deixa bem claro que não é assim. Mas existem também evidências de que desde a primeira vez que os israelitas foram conclamados a retirar as joias lá no Monte Sinai, existe uma linha de postura da liderança de Israel e do próprio Deus no sentido de busca pela simplicidade. Que as joias eram usadas como símbolos de status, toleradas como símbolos de status de reis e príncipes e usadas para funções religiosas, ou seja, a prescrição para a joia só é dada e permitida por Deus para o sumo sacerdote nas funções, né, de sumo sacerdote. Segundo ele, essa norma só foi relaxada um pouco mais a partir do 3º século da era cristã, embora continuasse sendo uma exortação, inclusive, dos primeiros papas católicos. O autor enfatiza que Adão e Eva, por exemplo, que foram criados perfeitos, saídos das mãos do Pai perfeitos, não é encontrado no relato bíblico que eles tenham sido cobertos ou adornados com joias. E mesmo assim eram perfeitos e bonitos. De qualquer forma, que o uso assim é muito cultural e pessoal, mas não deixa de ser uma luta e uma entrega, na verdade, da pessoa por essa questão assim de... Tem muita gente que não se vê sem joia, tem muita gente que, embora puro de coração, subserviente a Deus, nunca tiraria as joias, por exemplo, o que mostra, de certa forma, uma luta entre a própria autoimagem e a obediência a Deus, se fosse dito assim de uma maneira. Vai tirar a joia? Ah, a joia também não tira não. Eu achei o autor muito ponderado, assim, eu já gostava dele, obviamente, porque eu já acompanhava as coisas que ele escreve, porque além de muito inteligente, tipo, é muito bem pesquisado. É como eu te disse, o livro é fininho, mas é muito pesquisado, então tem aspectos culturais importantes de se entender, aspectos comportamentais para se analisar, mas não deixa de ser uma pesquisa bíblica. Então a conclusão que ele chega é que o povo de Deus sempre foi chamado para simplicidade, que as únicas joias que Deus manifesta para usar são as do sacerdote na função sacerdotal, mas que não é exatamente um pecado e que não é sábio dizer para uma pessoa que ela vai para o inferno porque ela usa joias, como algumas pessoas gostam de fazer, né, gente? A pessoa gosta de um inferno que é um negócio. Mas enfim, isso é uma resenha desse livro, concordando ou não concordando, vocês pediram para eu fazer a resenha do livro, cá está o uso de joias na Bíblia, Ângelo Manuel Rodrigues, tem aqui o link para você saber mais sobre esse livro. Eu indicaria a leitura, assim, ai Fábio, não sei se eu gosto ou não gosto, então leia, estude o assunto e obviamente é uma questão muito pessoal entre você e Deus para decidir se vale ou não acatar as observações. Eu achei muito ponderado, muito bem pesquisado
Dica da Fábio de leitura para você que queria tanto. Espero que você goste. Se você já leu, deixa seu comentário aqui para eu saber o que você achou. Inclusive, o que você acha desse assunto, né? Que é um assunto que mexe com muita gente, é uma questão em muitas igrejas, eu sei. E eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo o seu comentário, vai ser muito bem-vindo. Semana que vem a gente volta com mais um Dica da Fábio.